amaste também, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eminentíssimos cardeais, excelentíssimos arcebispos e bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, meus irmãos e irmãs em Cristo. Saúdo com especial afeto ao excelentíssimo senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri, a presidência da CNBB, na pessoa de Dom Geraldo Lírio Rocha, ao eminentíssimo cardeal Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, que tem neste santuário o coração mariano do Brasil, e ao presidente da Comissão Episcopal de Liturgia, Dom Joviano de Lima Júnior, arcebispo de Ribeirão Preto, pelo convite para presidir esta Santa Missa. Uma saudação amiga a todos que acompanham esta celebração através dos meios de comunicação que cobrem a nossa 49ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. Vivendo em meio às alegrias do tempo pascal, em que o anúncio da vitória da vida sobre a morte, que o ressuscitado faz a cada um de nós, seus apóstolos e discípulos, continuadores da sua missão salvífica em todos os tempos, não podemos deixar de nos confrontar com as sombras do pecado e suas consequências, que atingem a humanidade ao longo de sua história no mundo. A liturgia desta quinta-feira da segunda semana da Páscoa nos apresenta um relato estupendo da coragem do anúncio no confronto com os que detinham o poder como expressão de dominação
e não como serviço à verdade. Pedro não hesita em proclamar o senhorio de Cristo diante do sinédrio reunido, afirmando, sem temer consequências, a supremacia da obediência a Deus antes que aos homens. A voz do apóstolo, com o colégio apostólico reunido, torna-se a voz da Igreja e do Espírito Santo. Apresentam-se eles mesmos como primeira e segunda testemunhas. Testificam o que viram e ouviram. São testemunhas autorizadas da vida, morte e ressurreição de Jesus. São também o clamor dos infelizes que gritam a Deus em suas aflições. Estamos vivendo dolorosas ilustrações da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e vida no planeta. Em vários pontos da terra, sem males, que Deus quis para nós, experimentamos a enfermidade e o desequilíbrio da ordem natural em diversas dimensões, que tem, como nos revelou nosso Senhor, sua origem no coração do homem, de onde surgem os pecados e que anseia ao mesmo tempo por conversão. Desta tarefa jamais poderemos nos furtar. Denunciamos o pecado na sua dimensão pessoal e social e anunciamos ao mesmo tempo a redenção em Cristo de toda a ordem criada. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens, mesmo diante de perseguições. Há alguns meses atrás, o Sudeste e outras regiões do Brasil e do mundo, mais recentemente o Japão, agora o Nordeste, foram atingidos por catástrofes naturais sem precedentes em nossa história. Fui com Dom Filipe Santoro e outros irmãos bispos dessas áreas atingidas, testemunha ocular de acontecimentos geradores de morte e destruição, causados pela impetuosidade indômita da natureza, em parte agravada por omissões e irresponsabilidade daqueles que deveriam ter presente a tutela do bem comum e, apesar disso, por interesses escusos, permitem construções em áreas que são naturalmente de risco, entre outras iniciativas mais ousadas que põem em perigo a vida no próprio planeta. Faz parte de nossa missão de pastores, do rebanho que nos foi confiado, estar com os infelizes e ser sua voz que grita a Deus. Não com os critérios da terra, pura e simplesmente, como assistentes sociais ou ativistas políticos. Disso, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, na abertura da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, se a Igreja, disse-nos ele, se a Igreja começar a se transformar diretamente em sujeito político, não fará mais pelos pobres e pela justiça. Ao contrário, fará menos, porque perderá a sua independência e a sua autoridade moral, identificando-se com uma única via política e com posições parciais opináveis. Mas
iluminados pela palavra redentora daquele que vem do céu e está acima de todos, levaremos nossos irmãos das sombras do pecado gerador de morte e exclusão à luz da verdade que liberta, transforma as estruturas iníquas e salva. Ao lado de iniciativas emergenciais de socorro às vítimas, deve estar presente o compromisso evangélico do anúncio da vida e a denúncia profética das injustiças, fraudes e verdadeiros crimes contra a humanidade e a criação. O testemunho apostólico não é, pois, a simples atestação de fatos, mas, graças à presença do Espírito, é a interpretação religiosa do desígnio do Pai. Desta forma, o apóstolo continua a obra dos profetas. Também a Igreja, no Espírito, relê os acontecimentos contemporâneos e pode dar o mesmo testemunho e renovar a ação de graças pela salvação pascal. Em diversas entrevistas que dei aos órgãos de imprensa, um pensamento sempre voltava à mente. Diante das cenas de horror, destruição e morte, por todos os lados, aqui refiro-me particularmente à querida Diocese de Nova Friburgo, fiz menção a algo central e motivador do soerguimento. Em nossa vida, podemos experimentar desabamentos de toda sorte. A única realidade que não pode desmoronar é a nossa fé. E neste sentido, recordo que precisamente quando a dor era mais forte e os sinais da providência se faziam presentes e se multiplicavam, muitos irmãos da cidade, do estado e até de outros estados da federação vieram para a região serrana, abrasados de um desejo incontrolável de solidariedade, formando um verdadeiro exército de quase 1000 voluntários. Já nos primeiros dias, fomos confortados pelas orações e propiciadora bênção do Santo Padre, o Papa Bento XVI, que através do excelentíssimo Núncio Apostólico fez chegar aos corações feridos pela perda dos entes queridos e de famílias inteiras, a proximidade do coração paterno de sua santidade. Desejo lembrar com extrema gratidão o sentimento de colegialidade e afeto dos irmãos no episcopado, que, fazendo eco às palavras do beato João Paulo II, traduziram na presença e generosidade um sustento que se exprime mediante o laço da oração e do ministério, a partir do testemunho e partilha dos frutos do trabalho pastoral, promovidos com extrema prontidão em suas dioceses, através de campanhas de gêneros de primeira necessidade e coletas em favor das regiões atingidas. Fomos confortados em nossa dor. Meus queridos irmãos bispos, muito obrigado a vós e a vossas arquidioceses e dioceses por toda a caridade e solidariedade dispensadas
especialmente as dioceses de Nova Friburgo e Petrópolis, e, acima de tudo, pela concretização de um dos mais belos ensinamentos do Senhor. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Termino com as palavras do apóstolo das gentes. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Que a excelsa padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, cubra com seu manto e poderosa intercessão a todos nós, preparando-nos para acolher o Espírito Santo e aceitar sua atuação durante nossa Assembleia, fazendo de todos e cada um testemunhas autênticas do ressuscitado. Amém.